Chegamos no 10º capítulo deste módulo, dessa comunicação e dessa escuta que enriquecem a vida. No 10º capítulo, nós vamos falar sobre expressando a raiva plenamente. A raiva na comunicação não violenta, ela não é indesejável, tá? Ela é uma oportunidade para a gente descobrir o porquê dela estar aparecendo. Diferente das outras formas, das outras formas de comunicação em relação à raiva, na comunicação não violenta, a gente busca fazer um exame mais detalhado, mais minucioso desse sentimento, porque a diferença entre a CNV e outras formas de comunicação é que a raiva não é uma qualidade indesejável, né? A gente não quer ignorar, sufocar, engolir a raiva. No fundo, o que a gente quer é encontrar a essência, a gente quer expressar a essência da nossa raiva, completamente, de todo o coração. E nesse caso, é fundamental a gente dissociar a outra pessoa da responsabilidade por nossa raiva. Então, estímulo é diferente de causa. O primeiro passo para a gente expressar completamente a nossa raiva na comunicação não violenta é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade pela nossa raiva. Lembra que a gente viu isso lá no capítulo dos sentimentos? Os nossos sentimentos não nascem ali da outra pessoa. A atitude da outra pessoa, a ação da outra pessoa é o estímulo que vai trazer à tona quais são as necessidades importantes para mim que estão sendo atendidas ou não atendidas. Essas necessidades, quando atendidas, trazem sentimentos bons, agradáveis. Quando não atendidas, trazem sentimentos desagradáveis. Então, a gente aprendeu lá a dissociar uma coisa da outra. A mesma coisa vai funcionar com a raiva, porque a raiva é um sentimento e é importante que a gente dissocie a outra pessoa, o que a outra pessoa está fazendo desse sentimento de raiva que a gente tem. A gente nunca fica com raiva por causa do que a outra pessoa fez. A gente pode identificar o comportamento da outra pessoa como um estímulo, mas é muito importante a gente ter uma clara diferenciação entre estímulo e causa, né? Então, quando a gente iguala estímulo e causa, o que vai acontecer? A gente vai se convencer de que o comportamento do outro é o que está nos fazendo ficar com raiva. E olha, esse hábito, ele é muito útil numa cultura que usa a culpa como uma tática de manipulação e de coerção. Olha ali nosso exemplo. Mamãe e papai ficam tristes quando você tira nota ruim. Ou, fico realmente desapontado quando você não está aqui no meu aniversário. Veja, né? O que está acontecendo aqui? A gente está usando o meu sentimento de tristeza, vinculando ele a nota que o meu filho tirou. Porque assim eu faço ele se sentir culpado por eu estar triste. E isso é uma maneira de manipulação incrível e muito poderosa. Talvez a gente poderia, só como exemplo, tá, mas como é que eu vou me expressar? Mamãe e papai ficam ansiosos sobre a sua capacidade de aprendizado. Porque para nós é importante que você seja independente e articulado. Como que a gente pode identificar a raiva? Bom, o primeiro passo é perceber que o que as outras pessoas fazem não é a causa do nosso sentimento. O segundo passo é perceber que sempre que a gente está com raiva, nós estamos julgando alguém. O terceiro passo é trazer consciência para os nossos próprios sentimentos e necessidades. E o quarto passo, trazer, na medida do possível, consciência para as necessidades e para os sentimentos dos outros. Lembra lá no capítulo 5, quando a gente viu sobre as 4 formas de receber uma mensagem difícil? A primeira, as duas ali do chacal tá em culpar a si mesmo ou culpar o outro. Então a raiva tá nesse lugar quando a gente culpa o outro pelo nosso sentimento. É ali que vem a raiva. No primeiro, quando a gente culpa a si mesmo, a gente tem culpa, tem vergonha, né, autoestima baixa. Mas quando a gente culpa o outro, geralmente tem raiva junto com aquilo. Então, sempre que a gente está com raiva, nós estamos julgando alguém culpado. Nós escolhemos brincar de Deus julgando, culpando a outra pessoa porque ela está errada. Ela merece uma punição. A causa da raiva, no final das contas, está localizada no nosso próprio pensamento.
Então, a raiva é um resultado do nosso pensamento alienante da vida que está dissociado da nossa necessidade. A gente está acreditando que é a outra pessoa, a gente está julgando a outra pessoa errada, inadequada, e aí por isso a gente está sentindo raiva. Só que isso, o que está acontecendo? Eu estou olhando para fora, eu não estou assumindo a responsabilidade pelos meus próprios sentimentos e por aquilo que eu preciso. Eu estou jogando essa responsabilidade fora, no outro. E essa é uma expressão muito superficial da raiva. É muito superficial acreditar que a culpa é do outro. Porque aí eu não preciso mergulhar, não preciso assumir aquilo que é importante para mim, aquilo que eu estou sentindo. Então a raiva é o resultado de pensamentos alienantes da vida que estão dissociados das nossas necessidades. Ela indica que a gente acionou a nossa cabeça para julgar, para analisar alguém, ao invés de a gente se concentrar nas nossas necessidades que não estão sendo atendidas. Se alguém chega atrasado, por exemplo, num compromisso, né, e a gente precisa saber que essa pessoa se importa com a gente pode se sentir magoado. Mas se essa necessidade é de passar um tempo de forma útil e construtiva, a gente pode se sentir frustrado. Ou ainda, se a gente precisar mesmo de meia hora de solidão e de calma, a pessoa chegando atrasada pode fazer com que a gente se sinta grato. Então, não é o comportamento dos outros, e sim as nossas próprias necessidades que causam os nossos sentimentos. A gente também pode perceber, né, e trazer à consciência os sentimentos e as necessidades da outra pessoa. E aí, nesse caso, nós não estamos reprimindo a raiva, nós estamos vendo que ao entrar em contato com esses sentimentos e com essas necessidades da outra pessoa, a raiva simplesmente não acontece. Por quê? Porque quando a gente olha para os sentimentos e necessidades de outra pessoa, a gente está olhando para a humanidade dela. A gente não está vendo um ser maligno na nossa frente, responsável pelo nosso sofrimento, culpado. Quando a gente joga a culpa da raiva nele, quando a gente tá olhando para outra pessoa e vendo os sentimentos e as necessidades dela, a gente tá vendo a parte humana dela. Mas não tem um momento que a raiva é justificável? Olha, a raiva é um indicador incrível na comunicação não violenta para nos mostrar aquilo que realmente é muito importante para nós. A gente não fica com raiva de qualquer coisa. Né? Pra gente ficar com raiva é sinal de que aquela necessidade foi realmente muito importante, né, para os nossos valores. E aí, se a gente fica pensando em termos assim, de uma pessoa ruim, uma pessoa má, ou uma pessoa boa, né, uma pessoa gananciosa, ou uma pessoa que é mais ética, ou então até mesmo, né, ações que não têm consciência nenhuma e ações que têm consciência, toda vez que a gente está nessa polaridade, nesse rótulo, a gente está contribuindo para a violência no mundo, porque nós estamos classificando pessoas e ações. Em vez da gente concordar ou discordar a respeito, né, do que as pessoas que estupram, que matam, que poluem o ambiente, por exemplo, são, eu acho que é muito melhor, ou pelo menos o Marshall acha que é muito melhor também, que é muito melhor a gente acreditar que a gente vai servir melhor a vida se a gente se concentrar, né, colocar a nossa atenção nas nossas necessidades. Porque no âmago de toda raiva tá uma necessidade que não foi atendida. E a raiva pode ser valiosa se a gente quiser utilizar ela como um despertador. Utilizar a raiva como um despertador para a gente acordar, né? Para a gente perceber que nós temos uma necessidade que não está sendo atendida e que nós estamos pensando de uma maneira que, no final das contas, torna improvável que a gente vai conseguir que a nossa necessidade seja atendida. E para a gente expressar plenamente a raiva, nós precisamos ter plena consciência das nossas necessidades. Nós perdemos energia ao direcionarmos nossa raiva para punir as pessoas, porque ao invés disso, nós podemos usar essa energia, essa potência toda, para suprir uma necessidade. Então, substitui o eu estou com raiva porque eles, por eu estou com raiva porque eu estou precisando de, ou porque eu preciso de. É bem diferente, não é?
tô com raiva porque fulano de tal. Não, eu tô com raiva porque eu preciso de tal coisa. É completamente diferente. Porque nesse caso, quando a gente fala eu tô com raiva por causa de fulano de tal, aí muito provavelmente a imagem que a gente tem na cabeça desta pessoa é uma imagem de que a gente tá julgando, essa pessoa tá cheia de rótulozinhos. E essa imagem, ela não contribui. A gente tá fazendo interpretações sobre, na nossa cabeça, né? Da ação dessa pessoa, culpando ela e tal, e isso não vai contribuir para nossa raiva passar, não vai contribuir para que a gente atenda às nossas necessidades. Pelo contrário, a imagem que a gente tem da outra pessoa vai fazer com que a gente alimente cada vez mais essa raiva. Então, quando tomamos consciência de nossas necessidades, a raiva vai ceder lugar a sentimentos que servem à vida. A violência, ela resulta de nos deixarmos iludir, acreditando que as outras pessoas nos causam sofrimento. E aí, portanto, elas merecem ser punidas, né? O julgamento dos outros contribui para a gente criar uma situação pela qual nós estamos sendo julgados. Por exemplo, uma criança teve uma atitude que não foi legal, né? Ele sabe que ele vai ser punido. E aí, porque se ele sabe que ele vai ser punido, por que ele vai falar a verdade? Porque falar a verdade vai fazer com que ele seja punido, percebe? Vai ser criticado, vai ser julgado. Então, né, o julgamento que a gente está fazendo vai contribuindo para essa situação, ela vai aumentando. Então, iniciar um diálogo onde a gente busca suprir uma necessidade de maneira que a imagem que a gente tem dessa pessoa na nossa cabeça, que vem com críticas, que julgamentos, ela dificilmente vai fazer com que a pessoa se conecte com a gente, com a nossa necessidade, ao ponto de supri-la. Então comece um diálogo com a outra pessoa, ciente da imagem que você tem dela na sua cabeça. Porque se você estiver criticando, é muito difícil mesmo que você vai conseguir que a sua necessidade seja suprida, né? Julgamentos e críticas não atendem necessidades. Pelo contrário, elas estimulam a violência. Porque o que acontece? Quando a gente tem julgamento, crítica, a gente mostra o quanto que a outra pessoa está errada. É para lá que vai o nosso esforço, né? E mostrar o quanto que ela está errada não vai fazer com que ela atenda a gente. E mesmo assim, se ela atender, ela vai atender motivada por culpa, vai atender motivada, sei lá, por vergonha, vai estar amedrontada, vai estar de saco cheio. Essa pessoa não vai atender a gente servindo a vida. E quando as pessoas agem baseadas nesses sentimentos de saco cheio, de culpa, de vergonha e tudo, no final das contas a gente está contribuindo para a violência no planeta. E aí, de novo, quais são os 4 passos? Agora ligeiramente diferente. Quais são os 4 passos para expressar a raiva? Então, o primeiro passo é para e respira. Veio aquele calor, aquela raiva, para e respira. Segundo passo, se pergunta quais pensamentos estão gerando a nossa raiva. O que eu tô pensando sobre a outra pessoa, sobre essa atitude, sobre essa ação? O que eu tô pensando, que imagem que eu tenho na minha cabeça? Quais são os rótulos, que julgamento que eu tô fazendo? Né? E não se sinta mal, deixe esses julgamentos vir. Tenha empatia por você mesmo. Terceiro passo, conecte-se com as necessidades por trás desses pensamentos. E quarto passo, expresse esses sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidos. Quanto mais escutarmos os outros, mais eles nos escutarão. Mas atenção, as pessoas não escutam nossa dor quando elas acham que elas têm culpa de algo, tá? Mantenha-se consciente dos pensamentos violentos que aparecem na sua mente sem julgá-lo durante uma conversa. Essa conversa que tem uma mensagem assim difícil. Quando a gente se esforça e se concentra, né, e coloca a nossa escuta no sentimento e na necessidade da outra pessoa, acontece aquilo que eu falei antes, que a gente está reconhecendo a humanidade da pessoa, né? Aquilo que a gente tem, a nossa humanidade em comum. Não ouça o que as pessoas pensam, ouça o que elas precisam e o que elas sentem. Eu vou repetir, não ouça o que as pessoas pensam, ouça o que elas sentem e o que elas precisam. Atenção, tá? As pessoas,
Elas não escutam a nossa dor, que nem eu falei ali, quando elas acham que elas têm culpa de algo. Então, a gente saber se expressar sem julgar vai facilitar muito para que a conexão aconteça. Caso a gente perceba pela fala da pessoa que em algum momento ela tá se sentindo culpada com o que a gente falou, talvez a gente precisa recuar, ir mais devagar, ouvir um pouco mais da dor dela, se isso for possível. Lembra que num outro capítulo a gente viu, se você também tá percebendo que você não tem para dar, talvez seja o momento de você se afastar fisicamente, tá? Olha só, provavelmente a parte mais importante deste aprendizado, de como viver o processo que a gente está aprendendo, discutindo, né? É o de avançar no seu próprio ritmo, tá? A gente pode se sentir estranho quando a gente se desvia, né, dos comportamentos habituais, dos comportamentos automáticos, o comportamento de chacal que a gente está tão familiarizado. No entanto, se a nossa intenção é viver a vida conscientemente, em harmonia com os nossos valores, olha, então a gente vai ter que avançar no nosso próprio ritmo. Pratique traduzir cada julgamento numa necessidade não atendida. A prática, ela é essencial, tá? E como julgar e culpar é uma coisa que é muito natural para nós, a prática da comunicação não violenta, ela pede que a gente prossiga devagar, né? Porque vai requerendo um pensamento mais cuidadoso antes de falar, respirando fundo, às vezes, muitas vezes, né? E às vezes a gente até nem fala nada, né? A gente se vê na próxima aula.